Então está gravando. Pessoal, então, como eu acabei de falar, eu postei as notas hoje, né? As notas do trabalho e da prova, né? Só 38 pessoas responderam a prova. Enfim, eu não sei se esse é o total de gente, de pessoas que tem na turma. Porque, engraçado, no grupo tem 44 pessoas, né? Deixa eu até confirmar isso aqui agora. Compartilhar a tela com vocês, né? Para a gente ficar vendo aqui junto. Eu estou aqui no grupo. E o grupo tem 44 pessoas. Ou seja, 6 pessoas aí que estão no grupo não responderam a prova, né? E eu imagino que também que tem a gente que não conseguiu acessar as aulas até hoje, porque teve um coordenador da Civil, falou que um aluno Sávio, não sei se você sabe ou não, desculpa, Sávio está aqui. Um aluno chamado Saulo Igor, se vocês por acaso conhecem, peço para ele entrar em contato, porque ele me mandou um e-mail falando que não consegue acessar as aulas, não sabe, está perdido, enfim. Eu não sei qual que aconteceu. Então tem alguns alunos aí que estão nessa situação. Tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou dar uma olhada na prova. Eu vou dar uma olhada na prova com vocês, comentar sobre a prova. Tá? E vou, se possível, né, falar um pouquinho sobre Introdução à Linguagem C, que seria a terceira seção 3.1 do nosso livro. Tá? Então vamos lá. Só para quem está aí agora, eu vou botar aqui o resultado da prova pelo RA de vocês, tá? Para não ficar, de repente, não criar uma situação chata da pessoa disponibilizar a nota. Eu fiz uma tabela de Excel aqui, onde eu peguei os resultados lá da prova que vocês me enviaram e atribuí para cada questão 2,5 pontos. Tá? E aqui eu fiz uma tabela com resultado. Aqui, essa primeira coluna aqui, ó, é a nota de vocês em função do RA ou do CPF, tá? Eu vou tentar diminuir um pouco aqui para que vocês consigam olhar tudo. Não ficou legal, não. Tá? Então, a nota de vocês está aqui, ó. Tá? Dê uma olhadinha. Se o seu RA não está aqui no momento, pede que eu abaixe um pouco a tabela para você poder observar. Tá? Então, essa primeira coluna aqui, a C, é a sua nota, tá? Em função das respostas que vocês me passaram. Beleza? E hoje, como eu falei especificamente, eu vou corrigir essa prova para a gente poder passar para o próximo assunto. Ok? Tá todo mundo conseguindo ver aí? Já viram sua nota? Já viram a nota de vocês? Quer que eu abaixe a tabela um pouco? Eu falo, tá? Abaixa um pouco, porque o meu não estou conseguindo visualizar, não, por favor. Tá aí?
Ela está em ordem alfabética, tá? Se você é o nome lá para o final, você provavelmente vai estar aqui, tá? Conseguiu ver aí? Tá? Independente disso, eu coloquei no... Já lancei no Ava, tá? Então, pessoal, eu vou passar aqui, vou botar a prova aqui e a gente vai fazer ela passo a passo, ok? Para fechar esse assunto aí e a gente começar o próximo, tá? Tá, pessoal? Então, a primeira questão, tá? Eu vou fazer paralelamente aqui com vocês. Não vou fazer o programa, né? Eu vou acompanhar como deveria ser feito, né? Você poderia, no caso, como eu dei uma prova para você fazer um dia, você poderia ter feito o programa no Visual G, o pseudocódigo, e testado ele, né? Ele está incompleto, né? Você teria que ter o trabalho de digitar de novo, né? Mas então, como eu vim falando, na programação você precisa entender o que está acontecendo e não necessariamente você precisa elaborar o código, né? Então, eu vou fazer agora colocando como se fosse uma tabelinha e fazendo as variáveis se modificando em função da evolução do algoritmo, tá? Então, como eu falei, já cheguei a mostrar alguns exemplos em sala quando antes da pandemia. A gente coloca todas as variáveis do programa numa planilha e vai acompanhando o código à medida que ele vai sendo executado, linha a linha, né? Então, deixa eu fazer um print screen aqui, ó, e abrir uma tabelinha de Excel para me facilitar. Tá? Então, essa aqui é a primeira questão. Chacon, o pessoal tá tentando entrar aí, tá? Tá, obrigado, vou botar aqui. Não apareceu aqui para mim ninguém, não. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui na minha área, não.
Pessoal, então, ó, eu vou colocar aqui o A, o B e o C. Tá? São as variáveis do meu programa e aqui eu vou botar a linha. Eu não numerei aqui, mas eu vou considerar aqui a linha, primeira linha aqui, ó. A primeira linha vai ser a do A. Tá? Então, pessoal, no A eu tenho aqui, ó, atribuindo ao A o valor 5, né? O B eu não tenho nada no momento e o C também não tenho nada no momento, ok? Na segunda linha, eu vou ter, vai ser atribuído 3, ou desculpa, aqui vai ser 5. 5, o B vai passar a valer 3 e o C eu tenho 0. Tá? Na terceira linha, acompanhando aqui, ó. Então, o C vai receber o valor de A mais B menos 9, ok? Então, ó, vai ser 5 mais 3, que dá 8, menos 9, vai dar menos 1, perfeito? Claro, pessoal, ok até aí? Ok, ok. Então tá. Aqui, a partir desse ponto, então, eu vou. Se A for maior que C, então C vai receber C menos B, tá? A é maior que C? A é maior que C? Sim, é maior que C. Certo? Então, ele vai fazer isso. C vai receber C menos B. Então, na linha 4, ele vai fazer... C vai receber C menos B. C vai receber menos 1 menos 3. Tá? Menos 1 menos 3 vai ser menos 4, né? E sai. Tá? Então, se ele fez isso aqui, ele vai sair. Se isso fosse falso, ele ia fazer essa outra situação. Ok? E só altera o C. Tá? E o 5, o A e o B continuam a mesma coisa. Tá? Eu estou aqui, ó, na linha 11 agora. Ele pulou, ele fez isso aqui, foi para a linha 11, não, desculpa. Aqui é 4, 5, 6. Aqui para a linha... Considerar um instante, né? Eu estou aqui, ó, tá? Eu estou aqui, na verdade, aqui nesse ponto aqui, que eu chamei de 5. A é maior que C, de novo. A é maior que C, A continua sendo maior que C. Certo? Então, ele vai fazer isso, ele vai perguntar de novo. Ele faz duas perguntas aqui no caso, tá? Ele vai perguntar, B é maior que C? Então, A é maior que C é verdadeiro. Então, ele vai perguntar mais uma vez, B é maior que C? B também é maior que C. Então, A vai receber 20.
tá? 3 menos 4. A recebeu 20 e saiu, tá? E saiu. Saiu do programa e resolveu aqui no final, ele mandou escrever o valor de A, B e C, que no caso aqui, como a gente acompanhou, foi 20, 3 e menos 4. Tá? Que é o gabarito da questão 1. Tá? 23 menos 4, desculpa. Tá? Então, pessoal, você pode fazer na mão ou você pode fazer o programa. Particularmente, eu acho, para você entender a situação, né? Para você entender o programa, seria interessante você fazer ela na mão mesmo, né? Vamos para a questão 2. Essa questão 2 aqui é o fluxograma, né? Tá, pessoal? Então aqui eu tenho a questão 2. Mesma situação, perfeito? Então, eu vou colocar as variáveis. A, né? B. F de x, né? Que é uma função, né? Na verdade, isso aqui é uma função que eu vou calcular ela para três possíveis valores, né? F de xm, F de A e F de B, né? Eu tenho xm também. Vou botar o xm aqui no meio. Xm, B, tá? Eu tenho F de A, F de B e F de xm, que são os valores da minha função aqui para cada um desses números, né? Que eu defini lá em cima. Tá? Então, pessoal, o fluxograma agora. Você podia resolver ele no rápido fazendo algumas adaptações, né? Porque aqui, para botar ele numa figura menor,
eu coloquei tudo, vários processamentos, vários assignments, num mesmo bloco. Tá? Isso aqui você tem que separar para você usar lá no Raptor, né? Poderia fazer lá também. Tá? Então, coloquei todas as variáveis e vou acompanhar de cima para baixo como que evolui o algoritmo. Beleza? Tá? No primeiro momento aqui, então, eu tenho 2, o B é 3, né? O XM eu ainda não tenho, eu vou ter agora nesse segundo momento aqui, o F de A. De A é 0, de XM é 0, valores ainda, né? E aqui eu vou ter bloco. Na verdade, eu vou ter um bloco aqui agora. 1, deixa eu ver se eu coloco aqui o tá? Esse é o primeiro bloco, para ficar bem. Aqui é o bloco 2. Tem alguém chamando aí, pessoal? Pelo menos no grupo, não. Tá, dá uma ideia aí se alguém chamar. Tá? Eu vou ter o bloco 4. Bloco 5 e bloco 6. Tá, pessoal? Então, eu tenho aqui a figura e os blocos ali para a gente se orientar. Na primeira situação, então, eu tenho
o Charles aí. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. No grupo estão falando que tem aula de administração hoje no meu horário. O que é isso? Professor, deve ser do pessoal que tem aula na quinta-feira com o senhor. Porque eu acho que o grupo tá mesclado com todo mundo. Ah, tá bom. Não, entendi. Então tem sentido, porque estava achando que tinha alguém dando aula nesse horário nosso. Tá? Mas, Charles, então estou corrigindo a prova, pessoal. Fica. Depois que você chegou depois, dá uma olhada na correção. Eu lancei as notas lá já, tá? Beleza. Eu vou entrar aqui para dar uma olhada. Tá? Então a gente está no bloco 1, está seguindo o algoritmo passo a passo aqui para fazer a correção da prova junto com vocês para a gente sanar todas essas dúvidas aí. Bem, então agora, no bloco 2, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o XM, né? O XM aqui que ele pede para calcular, que é somar um com o outro, o A mais B, e dividir por 2. Ou seja, vai dar 2 mais 3 dividido por 2, é 5, né? Dividido por 2, 2,5. 2,5. Aqui é 2. E aqui continua sendo 3. Tá? O f de A é 0. Tá? Em seguida... não, vou fazer tudo no mesmo bloco, né? Todo no mesmo bloco, né? Então tem que calcular o f de A também, o f de XM e o f de B. Calcular o valor de f da função é você substituir o xm, o a e o b na função, né? Então, o que seria o f de a? Vou calcular aqui do lado rapidinho. Eu vou fazer uma fórmula melhor, né? Igual, qual a função? É 1 sobre x mais x ao quadrado menos 5, né? É igual a 1 dividido por x, mas quem é o x? Quem é o f de a? O f de a é essa célula aqui, né? É o 2, né? Mais o x ao quadrado menos 5. Tá? Menos meio. Tá? Então, 1 sobre x é 1 sobre 2 é 0,5, né? 2 ao quadrado, né? X ao quadrado vai dar 4. Então, meio com 4 vai dar 4,5. 4,5 menos 5 menos meio. Tá certo? Tá? Então, beleza. Posso copiar essa fórmula aqui para as outras células, que eu vou ter já os valores aí de f de x e f de b. Tá, pessoal? Então, esse fluxograma é legal porque ele engloba bastante coisa da disciplina nossa, né? Então, se vocês tiverem um tempo aí para fazer, exatamente era isso que eu buscava, queria que vocês tivessem essa busca aí pela resolução, né? Porque esse problema é bem legal, né? Envolve bastante coisa da nossa disciplina. Bloco 3. Bloco 3 aqui, ó. F de xm é menor que 1? É uma pergunta, né? É uma estrutura de decisão, né? Quem é f de xm? F de xm é esse aqui, ó, 165. 165 é menor que 1? Não, não é menor que 1. Né? Não, é falso. Então, ele desce, tá? Então, aqui é não. Ele toma o caminho do não.
Aqui ele foi menos 0,5. Menos 0,5. Aqui ele continua valendo 1,65 e toma o caminho do não. Tá? Então, o que ele faz? Ele pega o caminho do não, ele desce e vai fazer esse outro cálculo aqui. Estou no bloco 4 agora. Tá? F de A vezes F de XM é menor que 0. F de A... Espera um pouquinho, pessoal. F de A vezes F de XM é menor que 0. F de A é um número negativo. Né? Eu não preciso nem fazer o cálculo, quero saber só se ele é negativo ou positivo. Né? F de A é um número negativo, é menos meio. F de XM é um número positivo, que é 1,65. Um número negativo com um número positivo vezes um número positivo é menor que 0? Sim. Um negativo vezes um positivo é menor que 0. Né? É negativo. Se isso for verdade, então B vai receber XM. Ok? Isso é a verdade. Né? Então, aqui eu tenho sim. Estou no caminho do sim. 4,3. E ele vai vir para o bloco 6, tá? Ele não vai fazer o bloco 5. Tá? Ele vai fazer o bloco 5 e vai pegar o valor de B e substituir. O valor de B vai receber XM. Tá? Então, 2 continua igual. O A continua igual. O XM continua 2,5, por enquanto, né? E o B vai receber o valor de XM. 2,5. Tá? É isso que ele está falando aqui. Tá, pessoal? Aí ele encontra o conector. O conector ele liga pontos do fluxograma, né? Isso a gente chegou a falar. Então isso aqui seria como se fosse uma seta, né? Para lá, para aquele ponto lá em cima. É como se fosse um loop, né? Na verdade é um loop. Então ele vai daqui, ele vai para o ponto 1 de novo. Vai calcular mais uma vez, tá? Mas esse loop é rapidinho, ele só vai fazer mais essa, tá? É só para vocês entender o processo. Então ele foi para o ponto 1, executou isso aqui, né? Ele vai alterar os valores. E voltou lá para o ponto 1, que vai executar o bloco 2 mais uma vez. Então ele voltou para o bloco 2. Ó. No bloco 2, eu vou calcular um novo XM, tá? O A continua o mesmo. Eu vou calcular um novo XM agora, tá? Meu XM agora vai ser A mais B dividido por 2. Quem é o A? É 2, 2,5, tá? 2 mais 2,5 dividido por 2 vai dar 2,25. Certo? E 2,5. Tá?
Então, ele calculou o novo XM aqui. E vai calcular mais uma vez f de XM, f de A e f de B. Tá? Aí eu copio a fórmula. Aqui, acho que ele deu um errinho aqui. Ó. Que ele não copiou a fórmula, não. Aqui ele tem a fórmula. Tá, eu vou copiar a fórmula de cima, senão... O professor, me tira só uma dúvida, por favor. Tá. No bloco 2, você colocou XM? Você colocou. Tirou lá da tela. No bloco 2 você colocou XM 2,25. Me perdoa, mas eu não entendi onde você achou esse valor. É o valor desse cálculo aqui, ó. XM é A mais B dividido por 2. Naquele instante, né? O A mais B começou com 2 e 3. O A e o B começaram com 2 e 3. Mas agora, depois que eu passei no bloco 6 aqui, ele modificou o valor do B. E agora o A e o B, para calcular o XM, passou a ser 2 e 2,5. Tá? Porque o B recebeu o XM devido a essa estrutura de decisão aqui. Então é 2 mais 2,5. Dividido por 2. Porque quando ele fez isso aqui, ele voltou lá para cima e calculou de novo. Sacou? Entendi. Beleza, então. Obrigado. Tá? Aí o que acontece aqui? Ele vai no bloco 2, ele fez de novo, vai vir para o bloco 3. Não, aqui deu um errinho aqui, ó. É menor que 1. Não, porque acho que eu peguei o valor errado aqui, ó. Tem que pegar esse valor daqui. Tá, pessoal? Aqui, nesse ponto aqui, quando eu faço o cálculo do f de xm, ele vai se tornar negativo agora, tá? Quando eu faço o cálculo aqui, quando eu pego 1, faço a função, né, do f de xm, 1 sobre o A11, que seria esse valor aqui, ó, tá? Mais o A11 ao quadrado, que seria o xm ao quadrado, menos 5, que é o valor da função, né? Ele vai me dar um valor negativo. Quando ele fizer o bloco 3, né,
Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter continuar tendo meio. Né? Vou ter menos 1,67. Aqui eu vou ter 1,65. Tá? E vou sair. Tá? Então aqui, ó, quando ele chegar aqui no bloco 3, ele vai tomar o caminho do sim. E vai executar o bloco 7. Pô, caramba. Ih, gente. Tá. Vou botar aqui de lado. Tá? Ele pega o caminho do sim, desvia para o bloco 7, e no bloco 7 ele escreve os valores. São 2, o XM é 2,25, né? O B é 2,5. Ele só pede isso, né? Então a resposta é 2, XM é 2,25 e B é 2,5. Que é questão 2, ó. Aqui, 2, 2,5, 2,25. Tá? Perfeito. Pessoal, esse aqui é mais chatinho, mas é questão só de acompanhar. Vocês entenderam? Quer que eu repita alguma coisa? Como eu falei, dá para fazer na mão, que eu acho mais interessante para a gente acompanhar a solução, né? Para entender, né? Ou você pode fazer, montar o fluxograma e fazer no Raptor também, né? Eu acharia bacana se a gente montasse ele no Raptor para poder ver atuando. A gente pode fazer, eu faço agora. Posso fazer agora, tá? Esse aqui hoje. Não, eu vou botar uma segment mesmo, que já ele vai funcionar com os valores que eu der, né? 7A. 7B. É isso? É. XM para. Eu tenho que botar um parênteses, né? Ai.
Só que isso aqui tem que estar dentro de um loop. Então, vou ter que fazer um loop aqui rapidinho. Tá? Dentro do loop, então, eu vou fazer mais alguns assignments aqui. F de A vai ser 1 dividido por A mais A ao quadrado menos 5. Tá? Copiar aqui e reproduzir aqui embaixo. F de A. E mudar aqui a variável para xm. E trocar aqui o valor da função. Ponto, né? Para xm. Esse ponto aqui agora. Questão 2, né? Questão 2, eu acho. Tá? F de A, F de xm. Beleza. Deixa eu ver ali. F de A, F de B, F de xm. Então, aqui eu vou ter a estrutura de decisão. F de xm é menor que 1. Tá? Se não for menor que 1, eu vou ter aqui uma estrutura de decisão, ok? Tá? Se isso aqui for não, eu vou ter uma estrutura de decisão aqui que vai me jogar lá para cima. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui. F de A vezes F de xm é menor que 0? Pessoal, um momentinho só que estamos chamando aqui, por favor.
Tá, pessoal? Então, e aqui eu vou botar 2 segments. Que vão ser esses aqui, ó. A vai receber B, ou melhor, A vai receber XM se for falso, e B vai receber XM se for verdadeiro, tá? Se for verdadeiro, então B vai receber XM. E se for falso, A vai receber XM. Tá? Ele vai fazer isso umas 2 vezes, né? E aqui na saída, ele vai colocar o A, o XM e o B, né? Que eu pedi, né? A, B e XM. Vou botar bonitinho. Tá? Executar. Eita, a variável, se ele não achou é XM, desculpa, gente. A, B, XM. Não tem C, não. Tá? Flows, completou. Olha lá. 2, B 2,5, XM 2,25. Tá? Viu aí, Charles? Vi sim, professor, vi sim. Tá? Então, essa aí é a resposta da questão 2. Tá? Esse valor aqui, ó. Tá? Questão 3. Então, vamos pegar aqui o pseudocódigo. Se ele dá para colar lá direto.
Tá, pessoal? Então, essa aqui agora. Vocês querem que eu faça o código já direto, melhor? Ou vocês querem que eu analise por aqui? O que vocês acham? Esse aí é mais tranquilo, né, pessoal? Aquele outro lá que deu um trabalhinho, não consegui nem montar o pseudocódigo, passei mal aí. Tentei fazer na mão e deu errado. Mas você percebeu que eu tive que fazer um fluxograma diferente para poder encaixar na prova, por isso que eu mexi nele. Mas ele, como você viu aí, dá para fazer também, né? Era questão de você adaptar, né? Tá, eu vou fazer o código então, para ficar padrão aqui. Eu vou digitar esse código no Visual G e o outro também. Aí a gente fecha isso aí. Eu falo um pouco sobre a introdução à linguagem C, né? Que a gente vai ver agora. Beleza? Eu não tenho essa ciência para conseguir adaptar ainda não, professor. E aí, outra coisa, professor, quanto é que valia o trabalho? Sem querer te atrapalhar. Valia 1.000 e a prova 1.000 também. Assim, a gente depois consegue fazer uma correção do trabalho só para saber onde a gente errou, que a gente tirou 700. Vamos. Posso dar uma olhada com vocês. Na verdade, teve uns 2 grupos que foram muito bem, que eu dei 10. Alguns eu dei a nota assim por, vamos dizer assim, por conceito, né? Quem conseguiu fazer tudo direitinho, estruturou o trabalho, mostrou tudo que eu pedi, comentou, mostrou tela dos resultados, eu dei uma nota legal, dei 10. Obviamente tinha que estar funcionando tudo, né? Mas ninguém ficou com abaixo de 7, não. Todo mundo ficou com 7. Tem que me entregar, né? Não ficou com 7, quem me entregou alguma coisa, pelo menos, né? Mas eu dou uma olhada lá com vocês agora. Deixa eu só fechar aqui, então, essa correção e eu comento do trabalho também. Tá? Então, vou aqui na questão de novo. Ó. X recebe 3, Y recebe 2 e Z recebe 1. Né? Então, tem que declarar as variáveis também, o que não estava ali, né? Tá? X, Y e Z. 3, 2 e 1. Professor, eu estou vendo a sua tela do. Oh, meu Deus, esqueci o nome desse programa. Do Excel. Não, do Excel. Só tá vendo do Excel? Só. Então travou para você, então aí. Porque tá compartilhando aqui para mim, normal. Tá normal. Minimiza a tela e sobe ela de volta. Para ver se. No caso, você, o Charles, minimiza o programa e volta ele. Fiz isso. Vamos ver.
É que eu tô aqui um tempão, teve uma hora quando o professor executou o outro pseudocódigo do Raptor, eu vi. Aí agora eu só tô vendo a do Excel. Agora eu não tô vendo mais nada. Internet aqui deve dar ruim. Travou então. Garro. Tá? Olha só, então tenta resolver aí, Charles. Senão depois você no vídeo, no vídeo que está sendo gravado, vai aparecer, tá? Tá beleza, tá beleza. Se preocupa comigo não. Depois eu vejo. É 3, 2, 1. Ó. Então tem que inicializar as variáveis ali. Dois. Inicializei as variáveis. Tá? E aqui eu vou ter dois loops, né? Eu vou ter um loop que vai variar de 1 até 2. Esse loop aí, o paraface, a gente não precisa inicializar a variável de controle, ele é um pouco mais prático nesse sentido. O paraface a gente usa quando a gente tem um número pré-determinado de repetições para serem feitas. Né? Esse paraface seria o ideal para você usar lá no programa da tabuada que eu comentei com vocês, que a gente tinha que fazer a tabuada de 2 até 9, lembra? De todas elas. A gente teria dois loops ali para a gente usar essa estrutura de repetição aí, que é bem interessante nesse caso. Tá? Então aqui eu tenho dois loops comentando aqui especificamente, um dentro do outro, bem parecido com o que poderia acontecer lá no programa da tabuada. Tá? E eu tenho duas variáveis de controle aqui, que eu preciso inicializar também, eu esqueci de inicializar. Tá? Esse 1 e esse K aqui, apesar de eu não estar mostrando ali, no programa eu tenho que inicializar também. Inicializar não, declarar. Tá? Para ir de 1 até 2, faça. Tá? X recebe X vezes Y. Vezes Y, desculpa. Para de 1 até 2 também. Faça. Y recebe Y mais K e Z recebe Z mais 1. Tá? Aí eu tenho que fechar o loop para os dois. Todo parafaça tem um fim para também. Tá? Esse fim para fecha esse loop aqui e esse fim para fecha esse de externo. Tá? E depois no final ele manda escrever o x, y, z.
Beleza? Então, executando. Linha 4. Ah, não é int não, gente. É inteiro. Int é em C. Eu estou misturando as estações aqui. Tá? Tá? Resolveu aqui rapidinho, 685. Beleza? É o resultado da questão... Essa aqui é a questão 3. Tá? Eu vou botar o código ali para você depois quiser fazer. É o código completo, né? Você poder observar aí no... Tá, pessoal? Então tá aqui o código completo aí para você depois testar se você quiser. E a última questão... Tá, esse 685 tá aqui. Aqui, ó. Tá? Questão 3, 685. Essa aqui são as respostas de você, né? Eu dei 2,5 porque esse aluno aqui acertou, tá? Então aqui do lado está o ponto correspondente àquele acerto ali, beleza? E essa última aqui, pessoal. Tá? Então a última questão, eu botei um pedaço do código também como as outras, né? E vou executar aqui para vocês.
Esse aqui já é de matriz, né? Na verdade, matriz não, de vetor, né? Porque só tem uma dimensão, né? Então, eu inicializei o vetor com alguns valores, fiz um loop, dentro desse loop modifiquei essa variável, né? E no final das contas, no final do algoritmo, eu pedi para você me dizer qual o valor daquelas variáveis. Então, 3, 4, 5, 6. Tá? Um vetor A de 4 posições, de 1 até 4. Acho que é assim. Eu esqueci como é que faz o... Tem que olhar lá na sintaxe, que toda hora... Vou olhar aqui no manual. E o exemplo de como que eu declaro um vetor. Assim, ó, vetor D real. Então você bota o nome, 2 pontos. Nome, vetor, no final o tipo. Esse B aqui tá mais. Isso. Vamos ver se eu tá aqui para ver se ele vai. Tá. Então a sintaxe é essa aqui. Tá? Vou botar maiúsculo, que na verdade ali. Aqui na prova, então, meu vetor A é um vetor com 4 posições, né? Onde eu coloquei esses valores aí, lá dentro dele. Então, na seção de comandos, eu vou em cada uma dessas posições, né, do meu vetor, eu vou colocar um valor. 3, 4, 5, 6, né? 3, 4, 5, 6. Tá? Copio e colo aqui para facilitar. Três, 4, 6. Tá? Executa aqui, ó. Tá, ficou direitinho lá. Incrementou, ou melhor, inicializou as variáveis do meu vetor aqui. Ele mostrou aqui cada uma das posições. Então, agora eu vou criar o loop, né? Como ele falou aqui, de 1 até 4 para preencher esses valores com um valor diferente. Né? A ideia para analisar o algoritmo é você me dizer qual o valor do vetor B no final. Então,
esqueci uma coisa aqui, ó. Preciso criar um vetor B também, tá? Onde esse vetor B vai ser o vetor resultado, vamos dizer assim. Eu vou ter que criar uma variável de controle I também, tá? Então, acho que eu posso fazer aqui. Enxuto o programa e o I inteiro. A minha variável de controle, tá? Só executar aqui para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Foi. Tá? Então, agora eu vou criar um loop. Para aí. 4. Botar o fim para esquecer. E aqui no meio eu vou fazer a conta. Que é BI vai receber AI mais I. BI na posição, né? Vai variar de 1 a 4, né? Mais I, né? Mais I. Ah, não. AI. AI mais I. Certo? Aqui ele vai pegar o valor de AI e aqui ele vai somar com um índice aí. O índice aí é 1 até 4, tá? E no final vai mandar escrever. Escrever tudo. Tá? 4, 6, 8, 10. Beleza? 4, 6, 8, 10, que é a nossa resposta. Da questão 4. Ó. O primeiro aluno acertou também. Ó. 4, 6, 8, 10. Tá, pessoal? Comentar um pouquinho do trabalho. Antes disso, eu vou dar um print screen aqui. Colar. Tá, pessoal? Então tá aqui a nossa correção. Vamos ver o trabalho. Tem alguém no grupo lá falando alguma coisa? Isso aqui.
Eu não sei qual foi o seu trabalho, Charles. Eu vou pegar uma... Ah, esse aqui, por acaso. Tá? Olha só. O pessoal desse grupo aqui, fez o trabalho de boa, tranquilo, né? Eu não vou ter tempo da gente fazer tudo aqui, né? Mas eu vou comentar com vocês e essa galera aqui, eles fizeram um trabalho bem interessante. Eu vou até chegar até mostrar para vocês também. Você se importa, Charles, de eu mostrar o trabalho aqui ou quer que eu... Não me importa, não. Pode mostrar, não tem problema, não. Tá? Não, que às vezes... Né? Então, como eu falei, qual é o meu critério para você, a gente ter uma ideia? Pedir para fazer os programas, né, os algoritmos, implementar os algoritmos. Deixa eu mostrar aqui. Onde que eu botei os... Não sei onde que está ele. Ai, caramba. Deixa eu pegar a versão que eu mandei para vocês, que eu... Não sei onde que eu coloquei, gente. Acho que foi essa aqui. Ah, foi essa aqui. Tá, então, deixa eu comentar aqui. Então, os exercícios de matriz era para ser implementado no Raptor, né? E o exercício 4 a 7 no Visual G, juntamente com a tela de saída que cada um dos programas exibe, né? Então, a ideia é você botar... Teve muita gente que mandou o programa. A minha ideia é você ter um programa listado ali, uma imagem, um print screen, você não precisa mandar o programa, né? Não foi o caso de você, tá? Eu só estou comentando. Fazer um documento organizado com o print dos fluxogramas ou dos pseudocódigos e as telas de saída, né? Para que ficasse fácil de eu interpretar, de eu visualizar que a determinada tarefa foi executada. Tá? Tá, então, primeiro, pegar um valor de uma compra,
receber o valor de uma compra, né? Quando você fala receber, é ler, né? Então você vai ler um valor de R$100, por exemplo, e dividir o valor e dividir por 5 para mostrar o valor das prestações. Então você vai ter uma entrada e vai ter uma saída, né? Então o que eu espero nesse primeiro exemplo é você ter uma entrada e uma saída. Por exemplo, compra 100 e o valor da prestação no final 20, né? Porque você dividiu por 5 e exibiu o valor da prestação. Esse aqui é o mais tranquilo, né? Vai ser implementado no rápido. Tá? Você botou aqui, isso aqui, acho que estava tranquilo. Não precisava ter o loop, certo? Em nenhum momento eu pedi para ter um loop. Simplesmente pegar o valor da compra, dividir por 5 e mostrar o valor da prestação, certo? Essa é a tua primeira questão aqui. Não precisava ter esse crediário maior que 5, era só pegar o valor da compra, não precisava ter nenhuma estrutura de decisão, era só ter isso aqui e exibir o valor da prestação. Ou seja, estava a mais. E não tem a tela de saída, né? Isso aqui, no caso, eu teria que executar, fazer e verificar o resultado, né? Ah, entendi. Eu botei só o programa que eu escrevi. Mas todos eles eu testei, na realidade, e vi o resultado. Faltou foi esse print, né, dessa tela Sim, com o sim. resultado pronto. Senão, você, da minha posição, imagina só, vou ter que pegar todos os fluxogramas, implementar e testar, ou ter que analisar passo a passo cada um. Se você bota a tela de saída, para mim fica muito, muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Tipo assim, então esse é um ponto, Charles. Né? Você e alguns outros grupos, não estou falando especificamente de você, né? É que a gente se pediu para comentar, né? Isso é só uma questão de interpretação mesmo. Da próxima vez a gente Não, vai. sim, sim. É até mais para poder ver aonde foi o erro, para no próximo trabalho, agora dessa segunda etapa, poder fazer um com a qualidade melhor. Sim, a ideia é essa. É bom se a gente comentar sobre o que pode ter acontecido aqui. Normalmente ficou faltando algum detalhe, né? Não necessariamente está errado, tem alguma coisa ruim, né? Faltou detalhes. E computando isso, assim, eu dei no final, eu dei um conceito. Eu dei só 3 tipos de nota, tá? 7, o grupo que fez mais ou menos tudo certo, me entregou, fez tudo certo. Um grupo mediano que fez um pouquinho a mais e errou menos um pouco, e quem fez tudo direitinho. Ou seja, teve 3 conceitos só, né? Baseado num critério assim, nesse critério que eu estou te falando, né? De atender o que foi pedido, né? Essa segunda tá ok, né? Essa segunda tá ok. Você lê uma velocidade, né? E se essa velocidade está dentro de um parâmetro, dentro de uma faixa, né? Você usou a estrutura uma estrutura de decisão aqui, imprimir o multado se ele estiver dentro dessa faixa. Na verdade, né? Na realidade, era fora dessa faixa. Se ele estiver Ah, acima ou se ele estiver abaixo. isso, é verdade. Se ele estiver fora dessa faixa, se não tiver incluído aqui nessa faixa, quer dizer porque ele está abaixo de 40 ou acima de 80. Ou então, nesse caso, ele multa, né? Isso. Então, foi esse segundo aqui, ó. Tá? Então, esse daí está ok. Faltou só, como eu te falei, a cereja do bolo mostrar o que funcionou, né? No terceiro aqui, o fluxograma para ler um consumo e um tipo de cliente, né? E calcular o valor da conta. Então, cada consumo vai ser multiplicado por um fator, né, que depende do tipo de cliente. Né? Então, eu tenho que ler 2 variáveis. Tá? 2 variáveis e decidir com 2 estruturas de decisão
qual tipo de cliente que foi digitado, né? Que o usuário digitou, para eu disponibilizar o valor da conta no final, né? Então, a ideia é essa. Isso. Nesse caso, eu acho que eu usei 3 estruturas, uma para cada tipo de cliente. Mas aí também não está errado. Mas se você concorda comigo, se aquele for cliente 1, se não for cliente 1, então, nessa segunda estrutura de decisão, você já mata as duas. Né? Porque se ela for cliente 2, se ela for cliente 2, se ela não for cliente 2, então, obviamente, ela vai ser no não o cliente 3. Não precisava ter essa outra estrutura de decisão aqui. Perfeito? Então, você precisava ter duas. Né? Esse aqui está a mais também. Não está errado, mas também não está totalmente certo. Mas, tipo assim, eu estou comentando o que eu fiz para os outros grupos também. E o resto está certo, cara. Você leu duas variáveis, você leu o consumo, né, e o cliente, e definiu o tipo da conta, o tipo de cliente, escolheu o tipo de cliente e definiu o valor da conta. Perfeito. Né? Só esse porémzinho aqui, né, que não precisava. Tá a mais, mas não está errado. Entendi. Ficou muito redundante, né? Ficou muito grande. Esse aqui, Charles, eu teria que escrever o código também, né? Como eu falei, precisava ter a tela de mostrando aqui. Não sei se esse que você chegou a botar. Não, não botou, não. Não, nenhum deles eu botei a tela depois que testou. Esse aí foi até o outro que o menino mandou. Ele tirou a foto e mandou no grupo, pra gente lá do grupo do trabalho. Então ficou faltando isso aqui, mas ficou faltando isso também. E a última também ficou faltando. Tipo assim, eu não sei Não, beleza. como a última não, né? Ainda tem mais duas. Ó. O algoritmo da tabuada, você teria que ter 2 loops, né? De 2 até 9, parece que tá certo. Eu botei dois loopings. Esse aí foi o da tabuada e o da tabuada e o do determinante foi até eu mesmo quem fez. Esse aí eu botei 2 loopings para poder, primeiro para a variável n, né? E depois o outro para a variável quant. Isso. Para n de. Então, n vai variar a tabuada. E o cont vai variar o valor de 1 até 10 para multiplicar o 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até. Aí você faz o produto aqui e escreve 2, no caso, 2 vezes o cont, em um determinado momento, ele vai escrever do lado do produto. É isso aí. Aí incrementa a variável cont, faz o 2 vezes 2, depois 2 vezes 3. Faz isso 10 vezes, depois incrementa o n mais 1. Só que o n mais 1 aqui vai ser o Charles, o cont, o para faça, ele não precisa incrementar a variável de controle. Tá? Não precisa incrementar a variável de controle. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui, ó, para faça, em nenhum momento aqui do código, eu incrementei a variável de controle. Ele faz automático. Né? O enquanto faça, você tem que incrementar a variável de controle. O para faça, ele não. Então tem esse probleminha aqui também que eu não cheguei a executar, mas eu imagino que deva dar problema quando você executar, cara. Porque esse Não, executei, ele já está boado. Ele funcionou. Se não era para funcionar, eu dei sorte. Então ele ficou redundante, tem alguma coisa a mais, mas que você não precisaria ter feito. Né? Porque, como eu mostrei no código ali anterior do exemplo da prova, você não incrementa a variável de controle. Não incrementei o i aqui. Ó.
Não incrementei o I aqui, no entanto, ele variou o I para mim. Ele fez a conta certinho. Né? O parafaça não precisa. Tá? Então, Entendi. isso aqui ficou redundante também, Charles. Deu certo porque provavelmente você sobrescreveu o Conte. Né? O Conte incrementou e você incrementou ele de novo. Reescreveu ele. Né? Não está errado. Você diz que funcionou, eu acredito, mas não ficou desnecessário. Tá? Faz esse teste depois, já que você falou que foi você que fez esse, modifica isso aqui para você ver o resultado. Tá? Tá, beleza. E a questão 7, essa aqui era também parecida com essa questão aqui da prova. Né? Eu ia ter na verdade, é uma matriz 2x2, né? Um determinado de uma matriz 2x2. Você fez também tranquilo, também está certo. Essa 7 aí foi bem tranquilinha. Foi mais, de longe foi a mais fácil. Sim. Mas, tipo assim, a minha ideia, porque eu não especifiquei, né? Você fez certo porque eu não especifiquei. A minha ideia é você você usar uma matriz, né? 2x2, para fazer em vez de você definir esse ABC real aqui, ou seja, você definiu 4 variáveis, você define uma variável matriz, né? E você coloca isso num loopzinho, preenche ela e faz o determinante. A minha ideia era que vocês fizessem isso. Estou falando a minha ideia. Estou falando que está errado, né? Era para utilizar esse recurso aí. Então, não está errado, como eu falei, mas não era o que eu esperava. Mas, Minha expectativa. não, mas, Charles, perfeito, cara. Eu acho que a ideia é essa. A ideia é a gente evoluir assim aos poucos mesmo. Como está todo mundo começando, né? Isso é mais do que natural. Mas eu, tipo assim, eu também não posso dar nota boa para todo mundo, né? Eu dei o que achei justo. Eu acho que tem que ser assim, né? Né? Perfeito. Acho que tem que ser. Apesar de você ser um ótimo aluno, estar aí sempre em todas as aulas, então não é porque eu gosto de você que eu vou ter que dar uma nota 10, né? Então, Não, claro que o não. pessoal fica na expectativa. Mas, cara, é isso aí. Então, eu te pontuei, Charles, e para o teu grupo, o que eu gostaria, né? E para a próxima vez a gente vai melhorar isso aí. E eu estou à disposição, cara. Como você e outras pessoas me procuraram no WhatsApp, eu respondi dentro da medida do possível, tá todo mundo. E eu gosto, eu quero que vocês aprendam, a minha ideia é essa. Tá? Pessoal, deixa eu Beleza. só. Eu acho que tem mais alguma dúvida? Alguém? Arthur, Marcelo? Arthur, você quer que eu veja o teu trabalho? Marcelo, Pedro? Sabe? Pô, se você quiser abrir para fazer algum comentário, para mim não tem problema não. Tá? Qual é o teu, Arthur? Eu acho que você tirou uma nota boa, né, cara? Não foi isso aqui, não. Eu acho que o seu grupo é esse aqui, não? Isso, esse mesmo. Eu dei 10 para vocês, cara. Vocês fizeram um trabalho excelente. Tá?
Tá organizadinho, tudo, as respostas, número. Tá? O teu primeiro foi bem parecido com o do Charles lá, né? Aí você botou a saída aqui, ó, esse porém aquizinho, né? A compra 100, prestação 5. Tá? Tá com o valor aqui da saída, ó. Exemplificando. Mesma coisa do Charles lá, ó. Botou a mais, cara, mas, vamos dizer assim, tá mais estruturado, né? Eu, tipo assim, bem consigo enxergar a situação. Tela de saída, mostrando as tentativas, né? Sem incorreto, ele testou 2 vezes, ó. Ainda incrementou aqui a tentativa, né? Na terceira ele bloqueou. Certo? É isso aqui que tá faltando na maioria dos trabalhos. O código e a execução dele. E a organização também, de uma maneira geral, né? Aqui as tabuadas todas. Aqui o grupo do Arthur já fez aquilo que eu esperava, né? Fez o vetor, né? O vetor, na verdade, uma matriz, né? E fez um loop, fez 2 loops, né? Para preencher essa matriz. Então, isso aqui era exatamente o que eu esperava, né? Por isso que eu dei um plus a mais aí. Ficou perfeito. E o valor do determinante certinho aqui, 1 vezes 1 menos 0, né? Vai dar 1. Fechou o balão. Tá? Então é isso aqui que fez essa diferençazinha aí. Tá? Pessoal, eu vou excepcionalmente hoje terminar um pouquinho mais cedo, tá? Se eu for começar a matéria agora, eu vou falar muito pouco, né? Vai ficar um negócio meio fragmentado aí. Então, deixa eu só salvar aqui a questão 4. Então, para não ficar uma coisa fragmentada, quebrada, vou deixar para semana que vem a gente continuar nosso programa aí, seguir o programa. Tá? Mais alguma dúvida? Pedro, Sávio? Sávio, eu não... É sua primeira aula, Sávio? Não, estou perdido aqui. Pedro, eu lembro do Charles e do Luiz. Eu assisti as duas ou três aulas só, professor. Ah, Fiquei sem sinal de internet.
Mas eu tô pegando aí com o Luiz tá postando para mim o link no YouTube, tô acompanhando por lá. Show. Então pode seguir lá. E se está com alguma dúvida, quer que eu. Você chegou a fazer a prova? Você fez o trabalho? Fiz a prova. Fiz. Beleza. Beleza. Marcelo e Sávio, tá tudo ok? Vocês querem comentar alguma coisa? O meu tá tranquilo, eu sou do grupo do Charles, meu trabalho é do grupo do Charles. Tá bem. Você percebeu lá então a diferença? Você entendeu tudo? Vi sem a diferença dos outros grupos, mas deu a perceber a redundância que nós estávamos fazendo ali. Tá, ok. E Sávio, tá ok? Vocês fizeram as provas? Todo mundo fez a prova e trabalho? Tá alguma dúvida? Não, beleza. A gente sanou a dúvida do trabalho, agora no próximo trabalho que o senhor passar, fazer o melhor para tirar a nota máxima. E a prova, dei mole, perdi uma pontuaçãozinha, mas tirei uma boa nota também. Você ficou com quantos? Desculpa perguntar, se importa de falar? Fiquei com 750, errei a questão 2. Mas você viu que algoritmos é matemática, né, cara? É detalhezinho que pega, né? São os detalhes. É verdade. Ok, pessoal. Então eu vou. Professor, Fala. só uma dúvida. Fala. Com relação às aulas, você sabe como vai ficar semana que vem? Vai voltar ao normal? Não vai? Eu acredito que não. Eu acredito que bem, pelo menos, acho que continua o isolamento. Professor, estendeu até maio, até 20 de maio, eu acho. Estenderam por mais 20 dias, com ressalvas, né? Então, a dúvida era essa, se a gente já se sabe, ou se já se tem alguma notícia se vai ou não, entendeu? Como que vai ficar. Na outra instituição que eu dou aula, vai até o dia 16 a dia 11 a 16 continua prova online. Lá é a mesma coisa, vai ser continua o isolamento até segunda ordem, né? Uhum. Ainda mais agora que tá atingindo o pico, né? Acho que vai demorar mais um pouquinho aí. Tem que se cuidar, né, rapaz? Tem que se cuidar. Tem jeito. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo mesmo. Tive para Niterói hoje, foi até complicado de ir em Niterói, que eles não estão deixando entrar tão fácil. Tem um cliente que eu tive que ir lá olhar o hotel, e os caras estão mandando encostar, fecham tudo e vai passar um carro por vez. Agora, eu sou de Niterói, mas eu estou em Itaipuaçu no momento. Agora acho que eu vou para voltar para casa, se eu quiser, eu vou ter que ter uma conta. Para nós, a gente está preenchendo totalmente nosso papel social. A conta. Setor elétrico com 11 milhões de reais para o combate ao novo. Com 6 milhões comprou. Só entra com comprovante de residência mesmo. Quem não tem. Na verdade, tá quase um mês já com essa restrição. Eu trabalho no Rio, tá passando de boa. Ninguém pedia nada. Fica um carro na subida da ponte e um outro do Detro. Fazem nada. É mesmo? Pro Rio é mais tranquilo. Agora, para Niterói, por exemplo, hoje eles estavam fechando em frente ao moinho. Tanto que estava vindo da BR, estava tudo engarrafado. Aí o cara fica olhando pela placa. Se a placa não é de Niterói, ele manda encostar. Se a placa é de Niterói, ele me deixa seguir. Bom saber. Show. Vamos rezar que tudo passe aí, ore, cada um na sua crença, né? Vai acabar logo isso e a gente voltar à atividade normal e tirando lições, né?
Isso aí. Pessoal, o quórum está baixo, hein? Não sei o que está acontecendo, mas enfim. É isso aí, pessoal. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Obrigado aí pela presença. Valeu, professor. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Boa noite aí. Se cuidem. Valeu, professor. Boa Valeu. noite. Obrigado aí. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite aí, galera.